Voltamos com o seu estilo de vida, nós estamos conversando sobre psicopatia e se você quiser saber mais sobre isso, é só você enviar a sua participação para o nosso número de WhatsApp que está sempre aí na sua telinha. Nós recebemos uma mensagem de um telespectador, a primeira telespectadora de hoje é a Joséia e ela quer saber, o psicopata pode ser amoroso com a sua família? Pergunta complexa, mas eu penso que não. O que acontece? O psicopata, as ações dele, no sentido de uma tentativa de construir vínculos, de estabelecer relação com o outro, na sua maioria é teatro. E ele faz isso com o objetivo de atenuar as responsabilizações que podem recair sobre ele. Tá? Então, isso, não vejo essa perspectiva, não vejo essa possibilidade. Tá? Bem, como eu falei, há casos registrados nos anais da medicina, psiquiatria, da psicologia, de pacientes que até conseguem responder, mas de forma não satisfatória. Então, na verdade, o que nós temos são resultados pífios, resultados desalentadores no tratamento com pacientes psicopatas. Então, nesse sentido, eu penso que dificilmente essa relação possa se estabelecer numa perspectiva de um relacionamento amoroso estável. Dificilmente. Nós temos uma participação do Moisés também, diz assim: bom dia, estilo de vida. Sabemos que o corpo é a matéria e o espírito é o fôlego de vida, e que a alma é o intelecto, o raciocínio. Então, uma pessoa que age dessa forma está sofrendo crises existenciais. Não para o psicopata. Nós falamos inicialmente que a compreensão de base do paciente com transtorno antissocial, ela é constitucional, ela é pré-existente e é emancipada de valores e de fundamentos existenciais e vivenciais. Não está relacionado a isso. Obviamente, na medida em que ele se relaciona e não consegue aprofundar esse relacionamento, estabelecer um vínculo estável, isso gera inquietações. Mas ele não tem sentimentos por conta disso. Ele menospreza totalmente aquilo que o outro representa. Então, não existe empatia, né? Não existe a culpa, não existe o remorso, não existe isso. Ele não se compadece com o sofrimento alheio. Como eu disse anteriormente, o prazer, o gozo dele é de fazer o outro sofrer, é de penalizar o outro. Esse é o modus operandi, digamos assim, psíquico de um paciente psicopata. O que acontece com uma pessoa que adquire essas características? Se é que ela adquire, né? Por exemplo, a pessoa nasce dita normal e aí depois de um tempo ela acaba adquirindo essas características, ou acontece alguma coisa e a partir de um trauma ela se torna uma pessoa desse jeito. Mas o que acontece entre uma pessoa que não é psicopata e entre uma pessoa, a diferença, né? Entre uma pessoa que não é psicopata e entre uma pessoa que apresenta o quadro de psicopatia. Por que que uma pessoa consegue, por exemplo, ter empatia e a outra pessoa não consegue ter essa empatia? Se ele tem empatia, logo não se enquadra dentro do espectro de psicopatia. Né? Se ele tem empatia, não é. Porque o psicopata, ele não é empático. Tá? Então, assim, resumindo, nasce assim. Não é o ambiente, não são os processos vivenciais traumáticos, não são as rupturas afetivas. Ele já sai de fábrica, por assim dizer, psicopata. Veja bem, desde criança, desde bem pequenininho, os sintomas de psicopatia já se fazem sentir. Mente, rouba, faz sofrer, problemas para a família. Quando é adolescente, pode entrar na delinquência, na criminalidade, na marginalidade. Então, isso é irrefreável. O paciente, o quadro, o indivíduo psicopata é incorrigível, tá? Mas, como eu falei anteriormente, não é por conta disso que vai se sustentar a tese de tem jeito não.
não há recursos disponíveis para fazer frente. Obviamente, a orientação padrão é tentar, de alguma maneira, construir essa perspectiva de levá-lo ao atendimento terapêutico. Mas as estatísticas, os anais, a prática clínica mostra que isso geralmente não encaixa. Mas também há casos de pacientes que até conseguem frequentar um ambiente. Mas os resultados, como eu falei, são pífios, são desprezíveis, são pequenos. Mas essa é a conduta, de tentar levar... É importante garantir a dignidade, de alguma maneira. Tentar levar assistência. Mas ele vai resistir, não vai querer ir. Só de ele conseguir um consultório já vai ser um feito miraculoso. Nossa próxima pergunta. Um serial killer seria um psicopata? E um pedófilo poderia ser um psicopata? Pode, mas não é regra. Pode, mas não é regra. Não é taxativo, quer dizer, um serial killer pode ter características psicopáticas, mas um psicopata não necessariamente vai ser um serial killer, né? Não, em relação ao outro também é fundamentado assim. O Carlos Alberto quer saber se quando um ser humano vence a psicopatia, é necessário que se torne uma pessoa melhor, seguindo pelo caminho certo. E aí, no caso, eu acho que já dá pra gente fazer duas perguntas dessa, né? Primeiro, é possível que um psicopata vença a psicopatia? E aí depois, se a resposta for sim, qual deve ser a conduta aí que ele deve ter depois que já tiver conseguido vencer esses monstros? A gente pode... O fator causa, ou a etiologia, como a gente diz no termo técnico, da psicopatia, está relacionado a desordens neurológicas específicas. Está ali relacionado, apenas a título de observação, relacionado a estruturas cerebrais, amígdala, córtex pré-frontal, né? Então, são desordens constitutivas, a pessoa nasce assim. Não tem cura, não existe a coisa de o psicopata buscou tratamento medicamentoso ou terapêutico e resolveu. Não existe isso. Não existe isso. Psicopata, sempre será. Tá? É possível haver uma estrutura e existe, poder fazer frente, minimizar, tentar entrar numa discussão, mas ele não tem a capacidade de absorver, porque ele não consegue lidar com essas questões relacionadas à empatia, à autocrítica capaz de fazê-lo repensar comportamentos. Então, isso não é funcionante numa mente psicopata. Ele não consegue metabolizar, digerir, ele não consegue ter essa leitura, essa compreensão. Então, a gente vai tentar disponibilizar esses recursos, tentar trabalhar, mas não vai haver resposta. Não vai haver resposta. Porque no caso não é algo que foi adquirido, né? A gente pode dizer que é genético? Sim, hereditário. Hereditário. Então, se um pai tem a alteração lá de psicopatia, provavelmente a criança pode nascer assim também. Digamos que a criança é candidata potencial, né? Não significa que vai nascer, vá né? desenvolver necessariamente. Tem que ser observada, né? Você disse que os psicopatas gostam de causar desordem, gostam de ver o outro sofrer e o prazer dele está nisso. Essa desordem precisa ser, por exemplo, algo muito grande, algo grandioso. Aí a gente pode relacionar com coisas mais graves, né? Morte, roubos e... Não estou falando de pequenos furtos, estou falando de roubos maiores. Enfim, machucar alguém fisicamente e tudo mais. Ou se ele conseguir causar desordem ali através de pequenos gestos, como pequenos furtos, ou então, de repente, alguma palavra que vai magoar alguém, que às vezes a gente sabe que não sendo físico, psicológico é até pior, né? E aí atacando o emocional de alguém, ou então ferindo as pessoas que estão só naquele convívio dele, sem ser algo tão grandioso assim. Já é o suficiente para ele ou ele precisa dessa grandiosidade? Então, o psicopata tem na sua essência, na sua natureza, essa característica criminosa. Na literatura, a gente observa que não necessariamente ele tem um modus operandi violento. Tá? Ele vai pelo viés da criminalidade. Tá? Mas assim, ele
possivelmente estará envolvido com coisas sérias. Sim, ele poderá estar relacionado a questões dessa ordem, a situações extremas, né? Colocando em perigo a vida dos outros. Pode matar, pode destruir, pode acabar com a vida do outro em todos os sentidos. E vai ficar tranquilo, sem remorso, como se nada tivesse acontecido. Aliás, não apenas isso, terá prazer em fazê-lo, terá prazer em executá-lo, porque isso é gratificante para ele, como eu coloquei inicialmente. Nós temos mais uma pergunta. Qual é o nome da psicopatia da dissociação da realidade? Aquela pessoa que vive mentindo e acredita naquilo que está falando. Qual é o nome e como se caracteriza? Transtorno dissociativo, como a pessoa já respondeu, né? Essa é uma das características fundamentais do paciente que desenvolve, que apresenta a psicopatia. Ele é engenhoso, ele é competente nessa capacidade de dissimular, de criar situações para tentar se aproximar e estabelecer relações. Todavia, não é possível conter aquilo que é a sua natureza, refrear aquilo que é o seu impulso básico de criar situações, problemas e de obter prazer a partir da destruição, a partir de gerar sofrimento alheio. Bom, mas aí a gente já entendeu o que é o psicopata, o que ele pode fazer, né? Quais são os limites que não existem, no caso. A gente já entendeu tudo isso. Mas aí, se eu desconfio que eu estou lidando com uma pessoa psicopata, ou então que tem, não sei, enfim, eu desconfio da psicopatia de alguém por algum motivo, o que eu preciso fazer? Vamos colocar isso num plano geral. Quer dizer, a pessoa que convive com um psicopata não necessariamente é um especialista e vai se dar conta daquilo, né? Nem sempre uma pessoa problemática, né? Nós estávamos falando aqui agora há pouco sobre neurose. Neurose nada mais é que o pensamento neurótico. É aquela pessoa que ela é e não estar. Vamos separar aqui situações de ser e estar. Então, o neurótico é mais para o ser, né? Ou seja, o neurótico é aquela pessoa que invariavelmente estará envolvido com situações problemáticas e com as quais não conseguirá estabelecer uma capacidade de reverter aquele conflito. Então, como a gente diz, os seus recursos psíquicos, né, os seus mecanismos de defesa, eles não conseguem se articular no sentido de dar solução a isso, tá? É isso. Muito bem. Nós temos mais uma participação aqui e diz o seguinte: mitomania é um tipo de psicopatia? Não. O que seria a mitomania? Agora eu fiquei curiosa. É relacionado a criar situações, a fantasiar situações, a trazer situações que não se consolidam na realidade, tá? Então é uma maneira também de você se projetar, é uma maneira de você, digamos assim, se inserir, ser mais apresentável, encontrar menos resistência para a inserção nos grupos, tá? Mas não é, o psicopata é mitomaníaco. A ideia não é olhar por esse ângulo, é olhar por a capacidade pela necessidade que ele tem de teatralizar. Porque se ele não fizer isso, ele não sobrevive na sociedade. Então, o que acontece? Quando ele faz uso do teatro, ele faz uso da dissimulação, como eu falei, isso é uma forma dele sobreviver, é uma forma dele não ser detectado, é uma forma é o poder da invisibilidade para ele. É a capacidade ou é a maneira que ele tem de tentar conviver com as pessoas, né? Então, necessariamente, o psicopata não é um monstro, né, que é possível, num primeiro olhar, numa primeira observação, dar-se conta de que ali está um psicopata. Eu vou me afastar. Não. É pessoas que não são psicopatas e dão muito problemas e não conseguem, pelo próprio paciente neurótico, né, que é um paciente problemático, é um paciente que vai ter dificuldade de se articular afetivamente, né? Quer dizer, o psicopata também terá essa dificuldade, mas ele não é permanentemente
disfuncional, ele não ele não vai apresentar psicopatia permanentemente. Então, haverá momentos, fases, circunstâncias em que ele demonstrará bastante habilidade para lidar com isso. Todavia, a natureza grita, a natureza fala mais forte. E aí, aquilo que está não manifesto, digamos assim, vai emergir e os problemas acontecerão. Muito obrigada pela sua participação, por ter tirado nossas dúvidas mais uma vez e por ter sanado aí todas as diferenças entre a psicopatia e outros transtornos que a gente acaba colocando as pessoas como uma coisa sem saber o que essa coisa é, né? Sim, eu acho que tem que ter muito cuidado para não rotular. Rotular, exatamente. Para não rotular, para não ficar fazendo diagnósticos, né? Isso fica para os especialistas, né? E há sempre ferramentas para tentar lidar com essas situações. Então, temos que ter cautela nesse particular. Ok. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Ainda tem estilo de vida por hoje e você pode continuar enviando suas mensagens, suas participações para o nosso WhatsApp, que é o 92 código daqui de Manaus, 98111 4512. Eu volto já já.